Salve galera, a Fúria está eliminado de Katowice, eliminada ontem na segunda-feira. Eu demorei para fazer o vídeo porque, como alguns sabem, é importante agora todos saberem, quem não sabia, estou em Sorocaba, né? Voltei para casa hoje, mas estou passando esses 7 dias aí observando o time de futsal do Magnus e não queria fazer o vídeo sem ter assistido as partidas e ao vivo eu não consegui assistir, então eu consegui ter um tempo para assistir o jogo hoje, para falar sobre também a desistência da Fúria de Cluj-Napoca. Então acabou que o vídeo se comba um pouquinho com tudo isso, tá? Vamos lá, galera. Sem mais introduções, a Fúria perdeu para Astralis de 2-1. Então a Fúria está eliminada do evento. Não podia perder 2 jogos nessa parte dessa etapa final do evento. A Fúria perdeu para a Nave um jogo totalmente dominado e perdeu para Astralis de 2-1, um jogo que a Fúria perdeu o Inferno, ganhou Dust 2 e perdeu o Nuke, o último mapa, de 13-11. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar era qual está o ponto geral da Fúria, como a gente vê a Fúria. E claro, você tá aqui não para ouvir só o que você já ouviu, né? Então você tá aqui para ouvir uma opinião diferente e, como eu sempre falo, o espectro geral da Fúria. Como a Fúria termina o ano passado, tá? A Fúria termina o ano passado, que no caso é o semestre passado, de uma forma muito bem, né? Sendo bem cotada como o melhor time brasileiro, uma equipe que acaba chegando ali em 4º lugar do Miami Rio, ganhando de 3 times Tier S, então apesar de ter perdido depois para Maus, sobe ali muito o que a gente espera da Fúria. A Fúria vai para o Major e chega em 9º lugar, tendo uma partida respeitosa contra a FaZe, que foi finalista do Major, então perdeu de 2-1, foi eliminado pro Major. Então a gente coloca a Fúria como um time top 10, a Fúria é um time top 10, que a gente vai se perguntar se ela vai conseguir dar um passo maior do que o top 10, e para isso a gente tem que esperar o semestre, claro. Se ela vai dar um passo menor do que o top 10, baixar, diminuir o que da onde estava. E aí, óbvio, a gente também tem que esperar para ver. Aí talvez não precise esperar o semestre inteiro. Ou se ela vai se manter nesse level. Se ela vai se manter ali. Vai bem num campeonato e mal no outro, mas vai se manter ali no nível do top 10. Às vezes top 12, às vezes top 8. No geral, um final do top 10. Como que começa o ano da Fúria? Muito decepcionante, porque a Fúria tem uma derrota para um time que não está nem brigando, pelo menos não no momento, no patamar dela, que é a Bet Boom. E uma derrota que, da forma que a gente começa a se questionar o quanto que a gente desperdiça de oportunidades. Então a derrota da Bet Boom, a gente falou dos 2 ecos, dos 2 forçados, o quanto você tem hoje em dia no CS o equilíbrio, é equilibrado, é difícil jogar, por isso que a própria Fúria ganhou de 3 times Tier S na IEM Rio e ela não virou um time Tier S, e a gente tem o vídeo daquela IEM falando exatamente isso, porque o CS é equilibrado e às vezes por um outro detalhe você se sai melhor, porém numa consistência geral você tem que provar alguma coisa. E quando você chega nesse ano, quando você tem campeonatos de tiro curto, quando você está nesse level, existem algumas oportunidades que você não pode deixar passar, não tem como deixar passar consistentemente. A Fúria deixou passar da Bet Boom, perdeu ali os sounds que a gente já falou, já comentou sobre, e vai para a IEM Katowice não podendo deixar isso passar, não podendo deixar passar derrotas e vagas e importâncias contra isso. O que acontece? A Fúria faz um jogo contra a Imperial Feminina, vence por 2-0, pega a Wildcard, vence por 2-1 com um mapa dificílimo, e no vídeo falando quando a Fúria se classifica para o evento principal, eu falei, galera, conseguimos, não perdemos uma oportunidade muito fácil para um time do top 10, que é ganhar da Imperial Feminina e ganhar um jogo valendo vaga da Wildcard. Porém, o que a gente tá vendo não é tão legal. A gente tá vendo uma Fúria que ainda parece que não engrenou nesse semestre. Claro que você tá aqui para ver críticas específicas individuais. Não é o que eu vou fazer, apesar de já ter falado 1 milhão de vezes. E para quem nunca ouviu, escute de novo. Sim, muitas vezes mudar uma pessoa pode gerar outras coisas no grupo, que não só a pessoa, parecendo como se ela fosse culpada, mas a Fúria
por mais que não tenha engrenado, conseguiu a classificação. Quando vai para a segunda fase, a Fúria toma um pau da Nave, perde de 2-0, totalmente dominada, sem chance alguma, e fica mais uma vez o quê? O resultado em si, perder para a Nave ganhou da Spirit o próximo jogo e se classificou. Perder para a Nave é algo que a gente pode ter como comum. Porém, mais uma vez ser dominado, de acordo com todo o histórico do que está vindo, umas vitórias difíceis, derrota para Bet Boom, já no passado teve também ali um jogo com a Mouse, nos coloca indícios de como a Fúria está se apresentando. Como um time que tem, não é leves apagões, né? Quando tem um apagão, ela fica muito abaixo e não tem jogadores, coach, in-game leader, não tem quem consiga mudar esse level da Fúria. Não toda hora, mas é algo que a gente costuma ver. A Fúria não consegue sair quando ela entra de times Tier S só, tá? Isso só acontece contra esses times Tier S. E aí, Apocão, pô, você falou isso, mas aí o que que teria que ser feito? Tem várias coisas que dá pra você opinar, né? Ninguém sabe a solução, mas o que eu sempre falei foi, perder para o Tier S, pra mim, não é um ponto. Eu acho que isso é um problema, porque se você quer arrumar tudo, você não arruma nada. Perder para o Tier S, às vezes ganhar, né, como ganhou, não é pra mim o ponto principal. Pra mim o ponto principal é que a Fúria mantenha um jogo bom contra equipes que têm a mesma chance, mesma oportunidade que ela. E aí, de novo, a gente tem uma oportunidade não de ser top 1 do evento, mas não de terminar no 13º a 16º, que é contra a Astralis. E aí, a gente acaba perdendo. Eu anotei, galera, alguns rounds pra mim que são essenciais. Muita gente fala do 11-8, óbvio. Eu anotei alguns rounds que são essenciais pra gente conversar. E até pra, né, colocar como eu demorei o vídeo que eu vi o jogo, né? Porque agora tá a nova mania, porque eu não tô conseguindo estar ao vivo, de que parece que eu não tô... Galera, fiquem tranquilos, tá? Se vocês não quiserem também, vocês têm outros criadores de conteúdo. Mas quando você vier no vídeo, fique tranquilo que quando eu não assisto o jogo, eu falo. A primeira coisa que eu falo é, ó, esse Astralis e não sei o que, não assisti, mas pelo contexto geral, pelo que eu pesquisei, eu vou olhar. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitas pesquisas fáceis, principalmente para quem tá há 25 anos aí nesse meio. Rounds importantes, tá, galera? 8-5 na Inferno. A Fúria ganhou de 8-5 na Inferno, a Fúria perde um forçado. Em que, óbvio, não sendo analista de X-Ray, mas a Fúria decide fazer uma batida atrasada na banana. É uma tática muito boa, mas será que é um momento ideal para quando você tá um pouco melhor armado? Será que é um momento ideal para quando você tem já algum gasto de bomba na banana? Então, eu falo isso porque um pouco da Fúria também saindo, às vezes, e não dá pra, como eu falei, não dá pra ser analista de X-Ray, mas saindo, às vezes, do que é o que é, galera. Faz isso aqui, nesses rounds aqui, faz isso aqui, acabou. Vamos fazer isso num armado, num outro momento. Mas não deu. A Astralis faz uma exec muito bonita, muito mérito da Astralis também, essa exec do 8-5. E com isso, um jogo que estava bem controlado pra Fúria, tava um 7-3 pra Fúria. Eu ia até falar sobre o 7-3, já que tô aqui também. Também é round que time grande ganha. Né? Depois que o Fallen pegou a primeira kill, ficou um 3x4 com a bomba plantada, é round pra se ganhar. Que take, é round que, né, o Liminha brincou, é verdade. A gente, quando a gente tá de TR com A-, a gente perde. Quando a gente tá de CT com A+, a gente perde e fala que é difícil dar retake. Então, são rounds que tem que se ganhar em jogos desse. Tá? Em jogos desse. Talvez contra a Nave também tem que ganhar, mas é o que eu falei, eu não tô olhando pra isso. Pra mim é cobrar demais. Porque são times que estão em outro level nesse momento. A gente pode até ganhar deles às vezes, mas a gente tem que primeiro resolver o nosso level. Não ganhamos nenhum desses dois que eu falei, e ainda na Inferno a gente tem o 8-8, que é o 3x1 do Cajun, tá? Então mais um round muito importante que a gente acaba não tendo informação, não priorizando o máximo possível o ganho de tempo, e aí acaba sobrando um x1 com o Cajun com 6 de life, 100 de life, tendo tempo pra plantar e se esconder, e a gente acaba perdendo um x1, que acaba quem perdendo um x1 sendo o Cello, que já é um jogador pelo contexto de números que tá sendo muito criticado, mas é importante colocar nesse caso, porque eu já vou pra um caso que tem o Cello, que é o 1-0 da Nuke. 1-0 da Nuke é um round, de novo, que a gente não entende o porquê.
Na verdade, a gente até consegue explicar que provavelmente tem alguma comunicação, algum barulho que alguém ouviu errado, mas a gente tem num forçado, 2 contra 2, o Bomb B dominado, o Breaking Bad dominado, uma boa oportunidade de pelo menos plantar a bomba e jogar um clutch com vantagem, e a gente decide simplesmente sair, correr e ir pra A. Eu tenho certeza que foi um erro de comunicação, porém, eu tenho certeza em dizer que são rounds que não se podem perder num jogo desse level que é muito equilibrado. Depois a gente tem 11-8, já explicações muito claras de todos, né? Realmente era um setup que, esse é o ponto que eu quero falar, da eficiência. Era um setup imperdível você ter um time indo B e você ter um jogador no Breaking Bad e um jogador no Secret. Então a gente conseguiu dar um jeito de perder. Na teoria, quando a gente decide recuar, a gente tá ali fazendo um esquema de jogo de recuo, ok. A gente vê que tem muita gente, o Cello consegue ir pro bombe, o Cacerato mata um, não consegue recuar mais, acaba morrendo. A gente tem o Fallen descendo, tem o Cello pegando no contrapé e deixando um com metade de life. Depois os caras sabiam onde ele tava, ele tenta antecipar o movimento e deixar o outro com metade de life, o outro desce e já toma uma bala, e aí aquela bola de neve, um round, né, não precisa mais comentar tanto, outro round que a gente não pode perder, e depois a gente tem o complemento de 3 rounds A, sendo que um deles ali a gente escolheu tá só com skulls e tava meio forçado, e aí tudo bem, acontece, e 2 deles ali que a gente tinha boas chances de ganhar. Aí o último round, Astralis passa rápido por fora e a gente tá, né? Ali a gente tá com 3A, mas já era tarde demais, então uma demora também nessa adaptação. Por que eu tô falando tudo isso, galera? Quando a gente tá olhando a questão da Fúria geral, tem muitos pontos que a gente pode olhar para ser corrigido, mas o principal a Fúria tem faltado, e aí pode ser um jogador a mais, outro a mais, mas tem faltado muita eficiência. Eu analisando rounds que mudam um jogo pra Fúria, a gente teve erro de todos já, tá? Acabei de citar os ecos, desde os ecos lá da Bet Boom e forçados. A gente tem erros, na minha visão, erros... Não vou dizer... Erros graves. Alguns não tanto, não são todos esses sounds que eu falei. Por exemplo, o forçado das Astralis teve muito mérito, mas alguns erros que a gente tem cometido em jogo. Desculpa, né, a galera da Fúria entender que isso é um esporte competitivo. O resultado, ele é importante. Então, se você ganha de 13-11 das Astralis, talvez eu falaria desses sounds, mas para outras pessoas esconderia esses sounds. Mas são coisas que têm acontecido na Fúria. A gente pegar até a derrota da Vitality, que foi um jogo muito bom. A gente tem um round também que é muito mérito do Zayu, mas que a gente não tem conseguido tomar as melhores decisões. O que acontece, galera? Várias opiniões podem surgir aqui. A minha, que eu não discordo de nenhum, né? Todas as opiniões que me falaram, mudança de jogador, mudança de comissão de novo, o time que mudar de posição, o time mudar... tudo que vocês falarem, sem o hate, sem ataque, tem sentido. Tem sentido. Como eu falei, não é culpa de uma pessoa, porém, às vezes uma nova pessoa traz dinâmicas diferentes em qualquer área, em qualquer momento. Eu não vou ficar com esse ponto, por quê? Porque eu acabei de ver a Fúria ser um time top 10 e um constante top 10 e um time que pleiteou vencer de times Tier S. Qual que é o meu ponto? A Fúria, ela despenca em momentos, em partes da essência dela em confiança. Ela despenca e, aí não sou eu falando, né? Grandes esportistas de vários grandes esportes, não é só do CS, né? Então, futebol, futsal, basquete, falam que num esporte equilibrado, a confiança é ali no mínimo 40% do que pode diferenciar um time, mas principalmente um jogador. O quanto que ele está confiante para tomar as decisões e o quanto uma decisão errada... Você entende, galera? Não é o jogador entra desconfiante, é o quanto que uma decisão, o quanto que a bola de neve vai afetando ele para as próximas decisões que ele vai tomar. E, obviamente, né, numa coordenação motor ali de um mouse, de um teclado, você às vezes
né, virar um pouquinho pro lado, errar um tiro importante, não controlar o melhor possível que consegue e etc. Então, galera, o meu ponto principal aqui acaba sendo esse lado de confiança da Fúria, que eu acho que mais uma vez vai deixando se abalar pelos resultados e pelas coisas que tem acontecendo. Qual é um ponto? Então, todo mundo tem sua opinião, eu tenho a minha na questão de confiança, e vai entrar agora, né? Como que a gente tentar melhorar? Qual que é um ponto que ficou para mim claro mais uma vez na derrota da Fúria? Postura. A postura da Fúria é uma postura que, repito, a postura não é um problema de ganhar ou perder, depende de como você vai jogar, mas a postura da Fúria passa para o torcedor um pouco mais ainda de chateação quando o time perde. Porque acaba sendo uma postura que a gente entende, né? A questão de você ter um trabalho também de acalmar e de entender para os jogadores, porque imagina, se o jogador já tá com confiança mais ou menos, se você ficar porrada, talvez essa confiança baixe. É aí que vai meu ponto. Eu discordo disso, né? Eu acho que essa postura da Fúria, e isso eu posso estar errado, mas eu já falei sobre isso em live, eu vou falar nesse vídeo, eu acho que essa postura da Fúria precisa ser conversada seriamente para que ela mude. Ah, mas talvez os jogadores, o coach, as pessoas que estão lá não têm essa ideia. Então, que talvez traga alguém de fora ou que talvez comece a implementar um pouco mais essa ideia de uma postura que eu acredito que vai ajudar no que eu acho que é o maior problema, que se chama confiança, certo? O que acontece na questão da postura da Fúria? A Fúria acaba transparecendo, e não é isso a verdade, que perder para ela é um processo. E também não é isso errado. É mesmo, a vida tá aí. Você perde para uma hora ganhar. Isso faz parte. Mas quando você sempre transparece isso, para o torcedor, isso gera mais chateação, mais crítica, mais falta de explicação e a consequência disso, na minha visão, gera para o jogador menos confiança, para o jogador menos até tranquilidade de poder fazer as coisas. Vamos lá, reflexão da Fúria. O Cid dá uma declaração não contente. A declaração do Cid, a manchete, eu li inteira, mas a manchete quando nos comparamos, né, não é a manchete, quando nos comparamos ao Tier S, temos uma disparidade em firepower, sinergia e jogo coletivo, para não dizer comunicação também. Você vê que tem lá insatisfação, mas você vê que a forma até como é passada é uma forma que a gente não consegue entender. Porque um capitão do time tá falando, pô, é duro perder jogo assim, vamos continuar, enquanto o coach tá falando que o time tem disparidade em firepower, sinergia, jogo coletivo e comunicação, né? Então, tem até entre eles um pouco essa ideia de como eles vão estar reagindo, e eles precisam urgentemente, eu acho que a Fúria precisa urgentemente, não precisa ser aberto, apesar de eu achar que abertamente é melhor, eu já falei isso, eu falo há um ano isso, né? A questão de você se humanizar um pouco, mas a Fúria vai precisar urgentemente decidir o que ela quer fazer com isso, né? Porque não adianta, você não melhora firepower só com treino. Você não melhora a sinergia só falando, galera, vamos melhorar a sinergia. Você não melhora jogo coletivo falando, galera, vamos prestar atenção um no outro. Você não melhora a comunicação falando, galera, vamos comunicar. Então, assim, se um time que já tem todo esse tempo ainda traz esses problemas, realmente torna talvez que algo maior tenha que ser tomado, decisões maiores tenham que ser tomadas para que o time, pelo menos, esteja na mesma página, né? Para que todo mundo acredite que a melhora sai da mesma página, ou pelo menos para que todo mundo acredite que o rumo a ir vai da mesma página.
Eu acho que precisa um pouco mais. Eu acho que precisa um pouco mais. Eu acho que a Fúria precisa demonstrar e falar. Não precisa se a Fúria quiser fazer isso, mas eu acho que a Fúria precisa demonstrar e falar, porque o ponto que a Fúria tá chegando com o seu torcedor é um ponto de ações graves. É um ponto de ações graves. É um ponto que chega o cara lá e fala mesmo. Chega lá o diretor de futebol, né? E vai falar, ó, galera, a partir de agora é isso. Isso aqui não vai mais acontecer, esse jogador aqui já tá avisado, se continuar o jogador vir falar, ó, pô, galera, tô mal, né? Se continuar assim, eu preciso, né? Eu que vou sair, os dois que vai sair. O time precisa não só entender que isso é o esporte competitivo, como também talvez demonstrar. Por que eu acho isso? É porque que eu quero que aconteça alguma coisa? Não. Porque eu acho que entendendo isso, eu acho que eles liberam algo que eles estão querendo fingir que não existe. Algo que é, vamos para a próxima, vamos trabalhar, isso aqui é só um trabalho, é só um CS, a gente tá se dedicando o máximo que der, mas tem outro time do outro lado, tudo é verdade. Tem outro time bom do outro lado que também se dedica, quase chegamos, mas quase tá lá. Às vezes, é minha sensação, tá, Fúria? Se vocês estiverem ouvindo isso, espero que vocês entendam isso como algo do que eu penso, que não acho que isso está 100% certo. Mas é só o que eu penso que pode ajudar a melhorar o que eu acho que tá faltando na Fúria, que é confiança. É falar um pouco mais. Colocar um pouco mais a verdade do que é. Colocar um pouco mais. Falou, Yuri, tu tá prestes aí a sair ser quicado, cara. Tu não tá jogando tão bem. Você acha que você consegue jogando desse jeito continuar um ano? E o cara vai falar, eu tenho certeza que não. E ele sabe que tem que melhorar. E isso mostrando pra torcida vai ser legal. Ó, Tchelinho, porra, precisa mais constância, tá foda as posição, mostra, fala pra torcida. Vamos comunicar, por que tá errado? Então vamos trocar. Ah, Pocão, mas aí o time vai falar tudo pra torcida? Não precisa falar tudo. Mas eu acho que às vezes, e talvez eu esteja falando algumas das coisas, né, que eles sabem. Se um jogador não rende, se um técnico não rende, isso vai acontecer. Vai acontecer. A questão que eu acho que às vezes é muito pouco comentado porque a gente tenta esconder isso. E eu acho que pra Fúria vai ajudar um pouco não esconder isso. E não falo isso da gente, eu falo isso deles mesmo. Deles mesmo. Pra eles entenderem um pouquinho e demonstrar um pouquinho, tô falando demais, mas é porque eu também quero tentar não ser injusto. E quando eu citei Yuri e Cello, vale pros 5, tá? É importante que vale pros 5. Vale pros 5. Essa pergunta você tem que se fazer todo dia. Toda hora. Falem, falou, pô, vou jogar mais um ano. É isso? O que você precisa pra jogar mais um ano? Tá fazendo? Tô, então vambora. Continua. Porque às vezes o que você precisa é colocar o cara do lado que também esteja fazendo. Trazer o outro que vai na ideia que você tem. Então, assim, não é o farol vermelho. Não é por 2 campeonatos que vai apagar o que esse time construiu o semestre passado. Mas é apenas o meu coração dizendo que eu acho que a Fúria precisa, até pro seu torcedor, só ter uma postura diferente. E com uma postura diferente, eu acho que isso traz mais confiança, talvez até através da raiva. Até através da raiva. Falou, esses caras, galera, tudo bem, vocês estão falando aí que se eu não melhorar, o Cello, eu vou sair, vocês querem, a galera tá falando que quer que eu saia do time, então vocês segura a bronca aí. Que a partir de agora eu vou pedir pro Fallen, eu vou fazer nos próximos jogos a minha função e vocês vão ver. Ou essa posição que eu tava ruim, vocês vão ver no próximo jogo. Porque às vezes esse esconder de, tá tudo bem, não, perdemos, pô, faltou pouco. 13-11, faltou pouco mesmo. Pô, ali foi difícil, mas vou melhorar, vou trabalhar. Às vezes isso não é da gente que tá escondendo deles mesmo. O quanto dentro do jogo as emoções e os sentimentos fazem parte. É o que eu falei brincando. Às vezes, e não me interpretem errado, Fúria ou ninguém, às vezes é um pouco menos de meditação, um pouco menos de concentração antes do jogo, um pouco menos de preparo mental antes do jogo e sangue no olho. Sangue no olho. Falar, é esse. Se perder esse campo, quem tá fora sou eu. É isso. Eu sei render assim. Eu sei render assim.
porque isso é o esporte competitivo. Não precisa ser desse level, mas espero que todos aí entendam, né, e interpretem. Eu sei que não vão, né, mas também, hoje em dia, eu também quero que se lasque, né? Se não interpretar certo, eu tentei fazer o máximo longo esse vídeo para que fique claro também que eu não acho que é isso que vai fazer a Fúria ser campeã, tá? Não acho que isso que vai fazer a PEN, qualquer outro time ser campeão, mas eu acho que a gente tem que, às vezes, esconder menos a emoção que tem num esporte competitivo de vitória e derrota e transparecer um pouco mais. Porque talvez não escondendo isso do dia a dia, não escondendo isso das falas, não escondendo isso da postura com o público, talvez você esconda isso na hora que você tem que tomar uma decisão de 11 a 11. Talvez, porque talvez sempre, não, calma, vamos lá, vamos ter calma, vamos lá, vamos pôr desse jeito, beleza, mentaliza, vai dar certo, acabou esse round, vamos pro próximo. Meu amigo, quem esquece de um round pro outro? Eu vou voltar aqui. Você esquece? Você esquece se você matar no próximo round. Ladainha. Pô, vamos pro próximo round. Eu já falei essa frase milhares de vezes, isso é ladainha. Vamos pro próximo round, mas vai depender do próximo round tu matar, senão tua confiança tá mais baixa mesmo. Saca? Então vamos pro próximo round, vamos matar no próximo round. Fica ligeiro. Vambora. Não precisa ser do jeito que eu falei, tá, galera? Mas eu acho que tem que ter uma média um pouco maior. Né? Não vou nem citar time CIS, porque toda hora que eu falo sobre isso, a galera acha... Não, os times CIS... Até acho que os times CIS é a mais do que deve. Mas que fique meu ponto, tá, galera? Eu devo ter falado algumas besteiras, peço desculpa se alguém interpretar errado, porém o meu ponto resumo principal é... Talvez um pouco mais de emoção, um pouco mais de sangue no olho, um pouco mais de saber que seu cargo é sim um cargo que outro cara quer e que se tem 90% de torcedor falando que você tá mal, você tem que acreditar que tá mal mesmo? Talvez se isso for mais falado, talvez isso te ajude. Do que, não, fica tranquilo, pô. O cara fala, mas não sabe o que é função. O cara fala, mas não sabe como é que o time tá jogando. Os outros falam ali, mas a gente sabe que aqui a gente ganha junto e perde junto, né? Que tudo é verdade, mas tudo também é uma ladainha às vezes, né? Porque todo mundo ganha junto e perde junto, mas se perder pra caramba não vai sair os 6, né? Todo mundo sabe disso. Vamos pro próximo round, mas você sabe que se perder o jogo por um round que você entregou, vão cobrar você. Você pode jogar os outros 10 rounds. Então o que você faz para não cobrar? Ganha o jogo. Ganha o jogo. É isso. Infelizmente é duro, mas é isso. O resumo é esse. Às vezes a gente tem que entender que é um pouco mais duro mesmo. Tá? Fúria desistiu da Clutch na Poca, tá? Um campeonato que ia ter agora. E vamos ver o que vai acontecer. A Fúria, né? Um comunicado da Fúria é um comunicado de vistos, tá, galera? Então, muita gente falando, já vai ter mudança e tal, etc. Eu repito, a minha opinião é essa. Eu não acho, ou pelo menos eu não queria que a Fúria mudasse sem pelo menos tentar falar. Chegar e falar. Ó, galera, é isso. Tamo na beira, no bico do corvo. É isso aí. Chegar e falar, pô, agora, se não for bem, vai ter que mudar, vai ter que sair metade aí, vai ter que trocar sei lá quanto. E aí tentar. Tentar um pouco no choque, ver se no choque vai. Talvez não vá também, né? Mas ser um pouco aí nesse meio termo. Posso estar errado, mas essa é a minha opinião. E cuidado, então, quem fala que a Fúria desistiu para mudar, isso não é algo confirmado, tá? A Fúria desistiu do campeonato, segundo ela, para tirar os vistos para o Major dos Estados Unidos. Garantir que os vistos estejam tudo certo, tá? Grupo da Fúria, então a Fúria está eliminado. Temos Nave The Mongols classificadas. Gamer Legion e Spirit vão decidir, tá? Amanhã eu trago para vocês aí os playoffs, mas só para você saber. E no grupo A, tá? Virtus Pro e Vitality estão classificadas. A Vitality aqui é a disputa de primeiro lugar. A Vitality, inclusive, já ganhou esse jogo. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, tava ali 11-4, segundo mapa. A Vitality já fechou. Então, Vitality em primeiro, VP em segundo. E o terceiro lugar tá um jogão aí, Eternal Fire Phase.
Estamos ainda no segundo mapa, 22-21 para Eternal Fire. 23 agora, talvez provável aí que Eternal Fire feche aí em 2-0, mas pode ser que tenha sido uma loucura. O que você acha, galera? Qual é o ponto aí que vocês tocariam aí para melhorar e para principalmente falar aí sobre o que está acontecendo e como está se sucedendo a Fúria? Lembrando mais uma vez, tá, galera? Nada do que a gente fala é fórmula mágica. Porque talvez muita gente concorde comigo, não é garantia. A gente teve uma Astralis, que foi o maior time que existiu do CS, que era um time frio, super frio ali, né, em questões de decisão e etc. Mas aí a postura de cada um, é como cada um foi criado, é como é o mundo para cada um e como que é principalmente o seu sangue da onde você veio, né? Mas é importante dizer, porque senão vão interpretar que eu tô falando que o time tem que discutir e falar mais sobre que tá ruim e tal. E para isso, né, esse é o certo. Não é só isso certo, mas eu acho que a postura da Fúria pode pelo menos um pouquinho, né, melhorar nessa questão. E falo isso querendo ajudar. Valeu? Até mais, galera.